Estou aqui com o Ivanildo Miranda Gama e a gente vai estar conversando aqui sobre a palavra de Deus, não é isso? Ivanildo, algumas pessoas creem em Deus, creem na existência de Deus, né? Outros acreditam, né, no milagre de Deus. Aí eu faço uma pergunta que algumas pessoas se perguntam. Algumas pessoas às vezes têm alguma dúvida, né? Aí se pergunta e só do fato de crer, acreditar na existência de Deus, crer que Deus existe, só do fato de a gente crer, chegará o homem chega ao céu? Na minha opinião, não, né? A Bíblia vai dizer, relatar que a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, nós temos que se congregar todos os dias da nossa vida, ir para a casa de Deus todo o nosso dia. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na presença de Deus a fartura de alegria, né? Na casa de Deus a tristeza ela tem que pular de alegria. Então Davi ainda vai dizer ainda mais que ele poderia estar em vários lugares, mas nenhum lugar se comparava quando ele estava na presença de Deus. Ou seja, na presença de Deus é a felicidade. Na presença de Deus a tristeza ela tem que pular de alegria. Então não adianta só crer, não adianta só ouvir Deus, não adianta só dizer que crê, mas não participa, não se congrega, não vai para a igreja, não dizima, não oferta, não cultua Deus. O principal é cultuar o nome do Senhor. Então não adianta dizer que só crê. Ou seja, tem que ter a prática da palavra. Com certeza a prática da palavra, o princípio da palavra de Deus. Sim, quais são essas? Cita aí algumas práticas que a gente temos que praticar em nosso dia a dia. Cita algumas delas. O primeiro que eu acho importante, que a Bíblia diz, é honrar o seu pai e a sua mãe, né? Para que nossos dias seja prolongado nessa terra. Se eu não honro meu pai, não honro a minha mãe, não obedeço ao meu pai, não obedeço a minha mãe, com certeza eu vou ser amaldiçoado, né? Então o meu dia não vai ser prolongado nesta terra. Outras coisas também interessantes na Bíblia, que fala que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Ou seja, tem vários deuses neste mundo que adoram Deus, né? Então Deus disse, ele não reparte a sua glória com ninguém. Só ele é Deus, só ele fez, só ele vai fazer. Algumas coisas também interessantes. Ou seja, essa palavra que você usou, ou seja, que Deus não reparte sua glória com ninguém, ou seja, que nós temos que crer somente nele, servir só a ele, é isso? Como é? Crer só nele e servir só a ele. Só a ele, não pode servir outro Deus. Claro que não. Servir só a Deus mesmo. Só É isso que você ensina. É porque foi ele que morreu por nós, né? Ninguém morreu por mim. Ele morreu na cruz do Calvário, né? Pela minha vida, pela sua vida, pela vida da humanidade. E muitas das vezes, nós não reconhecemos esse amor que Jesus fez por cada um de nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, como está dizendo lá em João 14. Mas ele disse que mas ele ia voltar novamente. Ele ia preparar o lugar. Ele disse que ele ia preparar lugar, mas ele voltará novamente nessa terra, mas não pisará nessa terra, essa terra de pecado. Ele voltará para buscar sua igreja, sua noiva, aquele povo que foi fiel, aquele povo que não se rendeu, que não foi vendido, aquele povo caluniado. Deus um dia vai voltar para buscar esse povo e nós vamos morar naquele lugar que ele foi preparar, né, na Nova Jerusalém. E esse povo que ele vem buscar, quem que vai morar no céu? São toda a humanidade ou tem algum povo separado para isso? Eu queria que todos fossem, né? Só que nem todos vão, você que está querendo dizer isso.
O céu foi feito para todos, né? Mas nem todos vão pro céu. O meu desejo era que todos fossem pro céu, mas não é como eu quero, né? A salvação ela foi feita para todos, né? Mas nem todos vão entrar no céu. Existe um povo escolhido nesta terra, um povo que serve a Deus, um povo fiel, um povo temente, um povo que se congrega, um povo que pratica a palavra de Deus. É este povo que vai morar no céu. Aí você quer dizer que só vai para o céu aqueles que se colocam na presença de Deus, é isso? Jesus disse uma certa vez, né, que crer com o coração e confessar com a boca. Então, não adianta só a pessoa falar que crê em Jesus, mas tem que praticar a palavra de Deus. Então, este povo que pratica, que é fiel, vai morar no céu, que não se rende ao pecado. E aquele que não pratica, esse daí já está considerado não salvo, é isso? A Bíblia diz lá que aquele que crê e for batizado será salvo, né? E aquele que não crê já está condenado. E Vanildo, aqui eu quero deixar aqui uma pergunta para ti, né? Você é leitor da Bíblia? Sou leitor, né? Sou leitor, mas não sei o que me aguarde por aí. Você sempre está lendo, sempre pesquisando as novidades da Bíblia. No cotidiano, né? Meu dia a dia. Sim, e qual foi assim porque sempre no texto da Bíblia tem um texto assim que mais chama a atenção. Qual foi o texto da Bíblia que mais te chamou a atenção? Tem vários, né? Na Bíblia. A Bíblia nos alimenta a nossa alma, né? Nossa vida. Quando a gente está triste, a gente lê a Bíblia lá, Deus conforta, fala conosco através da Bíblia. O que me chama tem várias passagens bíblicas que me chamam a atenção, mas o livro de Amós me chama muita atenção porque fala que vai chegar um dia que Deus vai derramar sobre a face da terra sede e fome. Mas a Bíblia vai dizer que não é sede de água e nem fome de comida, mas sim da palavra de Deus. A Bíblia diz que vai ter pessoas que vai correr o quarto canto desta terra atrás de uma palavra e não acharão. Nesse período, a igreja já foi arrebatada, creio eu, né? E pessoas vão correr, vão, quem sabe, até numa igreja, se reconciliar. Os desviados vão ser os primeiros a reconhecer que foi a volta de Jesus Cristo, a volta do Filho do Homem, a volta do Cordeiro. E vai ter pessoas que vão se lamentar. O que me chama a atenção é que tem algumas pessoas que digo que no céu a gente vai se reconhecer, a gente vai se ver. Eu já vi pessoas dizer que no céu, quando eu morrer, chegar no céu, vou dar um abraço no fulano de tal, um abraço no meu pai, na minha mãe. Porque se a gente for olhar para a Bíblia, não tem lógica. Porque a Bíblia diz que no céu será lugar de alegria. Então, o que adianta eu ser salvo? Um exemplo, uma comparação. O Senhor for salvo, morar no céu, e o Senhor se lembrar da sua mãe lá no céu, que está no inferno. Não será lugar de alegria. Com certeza eu ficaria arrasado, ficaria triste. Então, já ia quebrar uma palavra de Jesus Cristo aí, porque Deus disse que no céu seria lugar de alegria. Então, se o Senhor se lembrar daquela pessoa, o Senhor vai ficar triste, arrasado, né? Então, agora eu imagino no inferno, a pessoa ela vão se lembrar das oportunidades que tiveram na terra, a oportunidade de aceitar Jesus, a oportunidade de escutar a palavra de Deus, mas não deram crédito. Ivanildo, no caso assim, você está querendo dizer que, ou seja, as pessoas que vão chegar ao céu, que vão morar no céu, a mente, ou seja, as lembranças da terra, deste mundo, vão ser bloqueadas, é isso? Você está querendo dizer? Creio que sim, né? Agora, a pessoa que for para o inferno, as lembranças vão estar com elas, as oportunidades. Vai lembrar de tudo que é das oportunidades, dos momentos que viveu nessa terra, é isso? A oportunidade que estiveram nessa terra, né, para aceitar Jesus, a oportunidade, os convites, porque a Bíblia diz que Deus ele não vai pegar ninguém como inocente.
Ou seja, você que escutou a palavra de Deus, você que recusou um bilhete, você que recusou um aceito de Jesus Cristo, você não é mais inocente. Então Jesus disse que ele não vai pegar ninguém como inocente neste dia. E Vanilda, assim, também a gente faz aqui a pergunta para você, é claro. O que você tem a nos dizer daquelas pessoas que estão aí no mundo das drogas, no mundo do álcool, no mundo da criminalidade? Na sua opinião, essas pessoas têm ainda o perdão de Deus? Ainda tem solução para essas pessoas que matam, entendeu? Que faz coisas ridículas neste mundo? Tem perdão de Deus para essas pessoas? Interessante, né? Tem perdão sim para Deus. Aqui o Senhor falou, quero trazer aqui uma passagem bíblica sobre lá em Lucas 19, Zaqueu. Zaqueu era um ladrão. Zaqueu, ele cobrava imposto para o povo romano, sendo que Zaqueu era de Israel. Ou seja, Zaqueu cobrava imposto da sua própria nação. Eu imagino a nação de Israel chamando Zaqueu de traidor. Eu imagino o povo de Israel chamando Zaqueu, humilhando Zaqueu, caluniando Zaqueu, chamando de ladrão, de traidor. Mas a Bíblia diz que chega um ponto que Zaqueu quer conhecer Jesus. Eu imagino Jesus curando, batizando, salvando, né? E a fama de Jesus corria por todo Jericó, por todo Judéia ali naquela época. Eu imagino Zaqueu chegando no ouvido de Zaqueu, falando: Zaqueu, vai chegar um homem aí, ele muda a vida, ele muda a história, ele muda a solução. Eu imagino Zaqueu dizendo assim: se ele vai passar por aqui, eu tenho que falar com ele. E a Bíblia diz que Jesus ia passando por Jericó. E Zaqueu, para chamar a atenção de Jesus, porque a Bíblia diz que Zaqueu era pequeno demais, a estatura de Zaqueu era pequena, não conseguia ver Jesus por causa da multidão que oprimia Jesus Cristo. Então Zaqueu teve uma ideia. Qual foi essa ideia? De subir numa árvore para chamar a atenção de Jesus Cristo. Ou seja, naquele momento Jesus passando pelaquela árvore, disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Eu imagino Zaqueu descendo. Essa palavra me chama muita atenção, né? Porque descer na Bíblia significa humilhação. Descer na Bíblia significa orar, jejuar, sacrificar. Então Jesus disse: desce depressa. Então Jesus tinha pressa para salvar Zaqueu. Jesus tinha pressa para salvar a família de Zaqueu. E nesta tarde, nessa live, você que está me escutando, você que está com o teu casamento para baixo, você ora a hora e Deus não atende, você que está com a sua família destruída, o seu casamento destruído, o seu emprego destruído, mas eu quero te falar que nesta vida tem solução para a tua vida. Jesus Cristo tem solução para a tua vida nesta tarde. Todo mundo humilhava Zaqueu, todo mundo chamava Zaqueu de traidor, todo mundo chamava Zaqueu de ladrão, mas chegou um ponto que Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, hoje eu vou salvar a tua família, hoje eu vou salvar a tua vida. E a Bíblia diz que Zaqueu chega e abre a porta da casa. E muitas das vezes a gente não abrimos a nossa porta, muitas das vezes a gente acordamos, amanhecemos e somos ingratos a Deus. E Zaqueu abre a porta. E Zaqueu disse: Deus, se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que me chama a atenção, estudando a palavra de Deus, um dia o profeta João Batista vai dizer que nós temos que ter fruto digno de arrependimento. Eu creio que Zaqueu teve uma atitude, Zaqueu ele teve um fruto digno de arrependimento. Zaqueu disse para Jesus: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é um fruto digno. Zaqueu se arrependeu naquela hora. E se abrir a porta? Abrir a porta quer dizer abrir a porta do meu coração. Tem gente que pensa que abrir a porta do coração, mas às vezes não compreende. Aí me explica melhor. Aí se abrir a porta é se render a Deus, é caminhar, trilhar nos caminhos de Deus, é isso? Como é? Abrir a porta, né? É abrir a porta do coração, né?
Muitas pessoas falam... Porque tem um texto, eu lembro de um texto da Bíblia que diz assim: eis que estou à porta, né, e bato se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, né, e cearei com ele. Mas assim, esse abrir, né, porque tem muitas pessoas, ou seja, o bater de Deus é através da palavra, é através da pregação da palavra, correto? E tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e às vezes só ouve, mas não abre a porta. Ou seja, não entrega a sua vida, não toma uma decisão, não caminha, não trilha na trilha de Deus, é isso? É complicado, né? Não adianta. Jesus disse: eu estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, ou seja, a porta do coração, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Até nisso, Jesus Cristo ele é educado. Mas o nosso adversário que anda ao nosso derredor, ele precisa de uma brecha para entrar. Estou entendendo. Ou seja, o inimigo é mal educado, olhando para esse lado, né? Ou seja, tem pessoas que eu já vi pessoas dizer assim: eu só vou aceitar Jesus Cristo se um dia ele tocar no meu coração. Eu desconcordo com essa frase. Eu também estive analisando, também eu desconcordo plenamente sobre esse pensamento aí. Porque Jesus está na porta batendo, né? Através da palavra. Através da palavra, do louvor. E se a gente não abrir a porta, ou seja, abrir que significa se render. Se render a Ele. Se render, aceitar Jesus. Caminhar para Ele. Caminhar, confessar que Ele é Jesus Cristo, confessar que Ele é o Nazareno, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Depois que você se arrende, depois que você abre a porta, Deus vai entrar e ceará com você e trabalhará junto com o Espírito Santo na sua vida. Então não existe você dizer assim: eu vou para o culto hoje e se Deus não bater no meu coração, não vou aceitar Jesus Cristo. Eu só vou aceitar Jesus Cristo quando Ele tocar no meu coração. Isso não tem lógica. Porque Jesus está batendo todo dia no nosso coração. Através da palavra, claro. Palavra, louvor, adoração. A partir do momento que já ouvimos a palavra, já é Deus já batendo, né? Claro. Deus bate todo dia no nosso coração, né? Para nós aconselhar, para nós perdoar, para nós aceitar Ele do nosso dia a dia, no nosso caminhar, nosso trabalho, nossa família. Então, pessoas que digo isso, eu só vou aceitar quando Deus tocar no meu coração, né? Isso não tem lógica. Não tem lógica. Tá bom, já conversamos aí com o Ivanildo, né? Respondeu algumas perguntas. Aí tá aí, mais um vídeo, tá bom? Eu sou o Manuel Di. Esse vídeo aí, ó, é da nossa produção Videoplay Divulgação. Obrigado aí pelo seu carinho, obrigado aí pela sua audiência. Valeu!